Aleluia, toda glória ao Senhor. Estamos chegando ao fim. Pode parecer que é o fim desses momentos que nós estamos vivendo, mas é só o começo de tudo aquilo que nós ainda vamos viver. Amém? Eu estou aqui com 2 quadros proféticos pintados pela Su. E é um tempo muito poderoso que nós estamos vivendo, né? E a gente tem vivido esses quadros como simbolismos genuínos de movimentos que Deus tem feito com a gente. Eles sempre marcam essas estações. Esse primeiro eu queria te dar, Mai. Porque você é alguém que se movimenta na revelação do que o Senhor tem. Você veio lá de Recife, porque o teu coração, ele sempre está envolvido com as coisas do Pai. Gente, depois de 10 anos, sem sair com o marido, eles saíram. No primeiro dia que chegaram, ela ligou pra gente e disse: estou indo para a igreja, eu vou ajudar no mutirão. O que poderia ser um momento para ela. Ela disse assim: onde é que tem algo que eu possa fazer para o Senhor? E ela dedicou. Quero te dizer que aquilo que ainda aparece nessa estação está nebuloso em relação ao destino que Ele tem para você e para sua casa. Assim como essas águas em volta do seu coração. Deus está movendo com muitas águas. E Ele está dizendo a vocês: prepare-se, porque o tempo do voo está chegando. Deus te abençoe, meu amor. Aleluia. 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 Esse daqui é a águia, né, Su? Essa visão de nações, de destino, de longo prazo. Às vezes a gente não percebe que Deus, Ele está nos distanciando de algumas situações. Ele está ampliando alguns projetos, porque Ele está aumentando, na verdade, a nossa visão para a próxima estação. E eu queria honrar uma filhinha da casa. Isa, vem cá. Você é uma mulher que por um tempo você subiu a montanha e você não entendeu o que Deus estava fazendo. Mas Ele estava só dando a você a visão do que Ele tem para você e para o vir. Ele estava só te mostrando de um lugar mais amplo, um tempo novo. E eu quero nesse dia te honrar e te abençoar. E dizer que a tua entrega, que o teu coração e que a maneira como você foi curada nessa estação tem sido motivo de muitas nós estarmos sendo curadas também nesse novo tempo. E o Senhor está dizendo a você que você vai gerar. Você vai gerar. E na sua alma vai sair respostas do Espírito para tocar as emoções de tantas outras. E Ele está dizendo a você que na última estação Ele estava te esticando, porque nessa estação Ele te torna uma mãe no Espírito de muitas que vão vencer como você venceu. Te amo. Aleluia. 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 Nós chegamos até aqui, mas nós não vamos perder aquilo que o Senhor já fez. Nós vamos conservar e permanecer. Quando eu perguntei ao Senhor o que Ele estava fazendo nessa conferência conosco, Ele me levou a descobrir uma planta que eu ainda não conhecia. E ela é conhecida como planta de Jericó, a flor da ressurreição. Ela é como se fosse uma florzinha verde, parecido com a murta, uma mudinha. E quando as estações muito secas chegam, ela se fecha. Ela guarda ali um pouquinho de água. E esse pouquinho de água faz ela permanecer durante toda a seca no deserto. Até que chega a primeira chuva, depois de meses de sequidão. E essa flor, ela desabrocha. Numa velocidade surpreendente. Ela parecia morta. Ela parecia destruída, mas com o primeiro relance de água. A gente tem o vídeo aí ainda? Se vocês puderem preparar, perdão, gente, eu pego todo mundo de surpresa. E aí quando ela recebe as primeiras gotas e ela começa a ser inundada de novo, em menos de 3 dias, ela abre completamente. E no terceiro dia ela começa a dar pequenas florzinhas brancas. Sabe, Deus separou você nesse tempo porque você veio de estações provavelmente de sequidão. Mas você conservou um pedacinho dentro de você. E você disse: eu vou permanecer. Eu não vou parar. A estrada é muito longa, eu vou. Meio às lutas eu não te sinto aqui. A vida é mesmo assim. Aflições eu
mas o Senhor está sempre a mim. Sopra contra mim, mas tentam me abater. Foi o grande Senhor que me enviou, porque no final eu tenho um chamado. Jamais vou me calar. Eu tenho um chamado. O evangelho anuncia. Eu fui escolhida no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Ele não abre mão da gente. No meio dos processos que nós vivemos, a maior tentativa do inimigo não é dar a você um pouco menos do que Deus quer te dar no tanto. A tentativa do inimigo literalmente é te calar. Ele quer prender você, ele quer destruir o teu destino, ele quer que você não seja plena. Ele luta contra a sua felicidade, porque a palavra fala que a alegria do Senhor é a minha força. Então quando Ele tira de você a alegria, quando Ele tira de você o vigor, quando Ele tira de você o júbilo, na verdade Ele está tirando de você a força que Deus te deu. Porque empoderamento feminino não é uma ideologia. O empoderamento feminino é um grupo de mulheres reunidas para a honra e glória do Senhor. São mulheres cheias do Espírito, transbordantes nessa água que as faz desabrochar e florescer, e que ao mesmo tempo sabe pegar você na hora que você está aninhada na tua sequidão e dizer: a vida, Ele faz fluir rios, e Ele faz nascer carnes em vales de ossos secos. O que é impossível para Deus? Você precisa sair daqui com essa mentalidade, porque você pode até mudar as suas sensações, mas você só muda a sua história quando você muda o seu padrão do seu assentamento mental. Não adianta você sair daqui fortalecida, mas depois você se encontrar perdendo o que você conquistou. O Senhor quer que você agora entenda que o milagre que você viveu ao longo desses dias é a nova medida do seu normal. E amanhã é mais, e depois de amanhã um pouco mais, porque é de glória em glória, de vitória em vitória. Você pode até passar por montes e vales, mas você sempre passa numa medida maior, para subir para uma unção ainda mais ampla. Então quando Deus traz você aqui, Ele estica você ao longo desses dias. Ele está dizendo que o que Ele vai fazer agora é a tua nova maneira de viver, de pensar, de realizar, de orar. Talvez até hoje você lutou com todas as suas forças para permanecer de pé, e poucos motivos faziam você desistir. Mas a sua nova medida é nem que você tenha todos os motivos. Você não vai parar, você não vai desistir, você não vai se calar. O inimigo não luta contra você, ele luta contra o propósito de Deus na sua vida. Ele luta contra aquilo que o Senhor já anunciou que fará. Ele luta contra aquilo que o Pai tem para você. Porque quando Deus ele cria Adão e Eva, Ele chama Adão como um homem feito de barro. O nome Adão significa feito de terra. Ele estava lembrando a mim e você a nossa vulnerabilidade. Mas quando Deus faz Eva, Ele chama ela de vida. Vida. Ele diz para ela o quê? Aquela que vive, a mãe da vida, a cheia de vida. É isso que o nome Eva significa. Quando Deus criou a mulher, Ele estava criando alguém que tem autoridade e poder para gerar vida onde ela vai. Essa mulher tem poder e autoridade para gerar vida através da sua adoração. Essa mulher tem poder e autoridade para gerar vida em lugares de abatimento, de tristeza, de morte. Essa mulher tem o poder de, amando, gerar vida em alguém que todo mundo já tinha desistido. Essa mulher gera vida com o que ela fala. Essa mulher gera vida com a maneira como ela anda. Essa mulher simplesmente gera vida, porque se no Antigo Testamento havia a Arca da Aliança, agora você é a arca que carrega a glória dele onde quer que você vá.
Quando Deus nos dá um nome, Ele nos dá um destino. E o destino que Ele nos deu foi: aqui tem vida. Você não nasceu para corresponder a expectativas humanas. Você nasceu para ser tudo que o Pai tem para você. Tudo que Ele sonhou. O que pensamos, nós sentimos. E o que sentimos, nós fazemos. Você pode até não controlar suas emoções, mas você pode controlar teu pensamento. Conta a história que havia uma mulher sempre muito triste. E o grande problema quando um pastor foi orar por ela é que o cachorrinho dela tinha morrido. E ele havia sido enterrado no terreno da casa. E quando ela olhava pela janela, ela olhava o lugar do enterro do cachorrinho e ela se abatia, e ela chorava, e ela ficava mal, e ela começou a perder força, ela começou a não ir mais ter encontros com Deus, ela começou a não orar mais. E quando o pastor começa a conversar com ela, ele disse: você já percebeu que na sua casa você tem outras 4 janelas? Tudo que você precisa é fechar uma janela e abrir a outra que tem a visão para o monte. Muitas vezes nós estamos olhando pela janela errada, pela perspectiva errada. Nós olhamos a perda, nós olhamos a dor, mas não olhamos o que Deus está fazendo. Nós apontamos cada dor que vivemos e esquecemos de glorificar por cada dor que nós fomos poupadas. Eu vou dançar sobre toda dor. O Senhor deu e o Senhor tomou. A perspectiva muda o destino. A minha visão muda a minha sensação. A minha sensação muda a minha atitude. E a minha atitude deve ser pautada não em opiniões, não em pesquisas. Ai, não, mas você sabe quão difícil isso é acontecer? Sabe quão difícil é esse milagre? Você sabe esse diagnóstico? Me libertei da opinião dos homens, e hoje o que importa é o que pensas sobre mim. Não sei, e eu não quero saber. Está em acordo com o que Deus diz ao meu respeito? Não quero saber. Ai, mas eu acho que os seus filhos estão de acordo com o que Deus pensa sobre eles, então eu não quero saber. Ai, você acha que isso é possível? As pesquisas do IBGE estão de acordo com o que Deus disse, então eu não quero saber. Porque no fim das contas, eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Cristo Jesus. Se Deus está comigo, que será contra mim? A ponto de ser tão importante. Nós precisamos começar a transicionar padrões de pensamentos. A esposa de Max Lucado, um grande escritor, preparava o pernil de Natal de uma maneira muito diferente. E o Chester também. Fala-se que ela, todas as vezes que ia fazer o Chester, ela cortava as asinhas, cortava as perninhas e colocava em outra assadeira. Ou então por cima do próprio Chester. Depois de mais de 20 anos de casado, Max Lucado vira para ela e faz: ô amor, por que você faz o Chester assim, o tender assim? Porque o teu pernil é diferente. Sabe, você sempre corta tudo e monta de uma maneira estranha na assadeira. Ela disse: amor, não sei, minha mãe fazia assim. Aí ela ligou para a mãe: mãe, vem cá, por que a gente faz assim, assim? Filha, eu não sei, minha mãe fazia assim. Elas ligaram para a avó da família: mãe, por que você faz assim? Ah, minha filha, é porque na época da guerra a gente não tinha uma frigideira grande o suficiente. Então a gente fazia cortando tudo que está em volta para fazer caber e assar ao mesmo tempo. Uma geração após outra presa num padrão de cortar as benditas asinhas, as benditas coxinhas por conta da época da necessidade. Às vezes você não teve uma necessidade física, uma necessidade financeira, mas você teve uma necessidade emocional, você teve um trauma, um impacto em alguma área da sua vida e você começou a repercutir isso geração após geração. Você não solucionou, você não resolveu, mas você mantém um padrão de pensamento que não tem a ver com o que Deus tem para você, que naquela época de escassez talvez fazia
sentido, mas na estação da promessa ela já não cabe mais. Daquele dia em diante, a mulher de Max Lucado comprou uma assadeira maior. Algumas prisões que nós criamos, elas não foram geradas em nós. Elas foram geradas na maneira como nós nos acostumamos a carregar isso. Eu queria 3 gerações aqui. Eu queria alguém de uma média de 60 anos. Sobe aqui rapidinho. Alguém na média dos 60. Alguém pode subir? Tinha que ser tu, sabia? Vem. Média dos 40. Vem cá. Média dos 20. Agora vem um adolescente aí, representando uma criança. Ixi, teu coração vai me pegar. Obrigada, gente. Vamos considerar que aqui a gente tem 4 gerações, combinado? Aqui está tudo que a matriarca teve que lidar. Aqui tem problema, aqui tem conflito, aqui tem dor, aqui tem guerra, aqui tem desesperos, aqui tem traumas, aqui tem padrões de pensamento que ela criou com base no que foi a história dela, combinado? Ela não sabe o que fazer com isso. Mas agora tem uma nova geração e você está cansada de carregar. O que você faz? Você passou para ela. Agora você pegou tudo isso. Foi seu? Não. Foi você que fez isso? Não foi. E você está tendo que segurar, certo? Porque essa geração não conseguiu resolver. Aí ela começa a ter as próprias experiências. Ela começa a ter as próprias transições. Ela começa a ter as próprias guerras. Ela começa a lutar seus próprios desafios. Ela vence parcialmente seus próprios abandonos. E ela vai adicionando mais coisas aqui. Vocês podem vir mais para frente, vocês são lindas demais para ficar aí. Vem cá. E ela começa agora a lidar com tudo isso também. Só que ela não sabe mais o que fazer. Tem processos aqui que não tem nada a ver com ela. E tem processos que tem tudo a ver com ela. Só que assim, ela cansou. Ela não sabe o que fazer. Veio uma próxima geração. O que você faz? Passou para ela. Ela recebeu padrões de 2 gerações anteriores. Ela está carregando agora. O seu peso é maior ou menor que o dela? O seu peso é maior ou menor que o dela? O seu peso era menor ou é igual ao dela? Menor. Só que aí ela começa a ter as próprias experiências. Ela começa a ter os próprios desafios. E ela começa a absorver as próprias pressões. Ela cansa. Ela não sabe mais o que fazer. Ela está sobrecarregada. Mas aí ela gera mais uma geração. Bisavó, avó, mãe, filha. O que você faz com isso aí? O que você vai fazer? Não estava nem combinado. Ela optou que não vai passar para a próxima estação. Ela vai fazer o quê? Quebrar. Você vai fazer o quê? Quebrar. Você vai fazer o quê? Quebrar. Eu preciso de mais um microfone, porque a vozinha dela já está junto no processo. Eu quero um quadro para ela. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Quebrar. Por que você vai quebrar? Porque eu não posso passar para a próxima geração o que eu vivi no passado. Eu não posso passar para a próxima geração que eu vivi no passado. A gente combinou isso? Não. Então onde você recebeu isso? Meu passado. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou. Um futuro certo, cheio de esperança e paz, muita paz. Começa a tirar, começa a jogar aqui. Quero
viver Pode jogar. os sonhos, teus Ela decidiu resolver. Ela decidiu pensar diferente. Ela decidiu quebrar. Ela decidiu ter a própria história. Pode jogar aquela água ali. Joga aqui, joga aqui. Pode jogar. Ela decidiu que não ia passar para a próxima geração. Ela decidiu que isso não fazia parte da história dela. Ela decidiu que não queria passar para a geração dos filhos dela aquilo que ela recebeu de gerações anteriores. Com muita delicadeza para não ir tão para lá. O que você ia fazer mesmo? Por conta disso, a próxima geração começa uma história limpa, cheia da glória e da presença de Deus. Ela não tem débitos antigos, ela não tem contas para pagar e ela pode encher o vaso dela com aquilo que as gerações anteriores não conseguiram. Ela pode fazer do vaso dela um jardim. Ela pode fazer da própria história um deleite. Ela pode fazer daquilo que Deus está construindo algo totalmente novo. Porque alguém disse: eu não vou passar para a próxima geração. Muito obrigada. E com base nisso eu já queria aproveitar. Cadê a Amanda que vai se batizar hoje? Faz de novo. Faz de novo. O teu povo clama a ti. Mais uma faz de novo. Faz de novo. O teu povo clama a ti. Amanda, você está começando a sua própria história com o Pai. É uma estação onde você hoje quebrou o vaso e você vai ter o seu vaso novo, mas também vai passar para a próxima geração a liberdade de viver sem um padrão anterior. Hoje você está fazendo uma das decisões mais incríveis. Você decidiu por Jesus, mas você agora decide ser totalmente nova para Ele e por Ele. E debaixo dessa palavra, eu quero nesse dia com uma testemunha de irmãs, porque mulheres fortes erguem outras mulheres. Eu quero nessa noite, vem cá, numa conferência de mulheres, porque o Senhor te chamou para que outras mulheres possam crer também. Ele olhou para você, ele disse: eu vou fazer de você, filho, uma razão para que outros creiam que é possível. Vem, pastora Lu. Gente, a pastora Lu é a nossa pastora lá em Orlândia. Quero que você agora batize ela. Porque o Senhor está dizendo a você: vale a pena um em lugar de 99 e de um em uma. 99. 100, 101, 102 e uma cidade será sacudida por uma entrega genuína. Quero agora que você batize ela em nome do Pai. Ajoelhem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Aleluia! 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 Na questão dos nossos comportamentos, nada vai acontecer fora antes de acontecer dentro. E eu quero te lembrar que você não deve ser serva da sua própria consciência. A consciência é um alerta, um gatilho. Mas você já pensou quantas vezes você teve ressaca moral? Você fala alguma coisa, você chega em casa, você fica mal, recalculando o que você falou, o que você fez.
o que aconteceu. Você fica considerando. Pessoas ansiosas, elas têm tanto medo de serem rejeitadas, porque a ansiedade é o gatilho gerado pela ausência da paternidade de Deus e por uma infância de insegurança. Então hoje nós dizemos a toda ansiedade: vai embora. Nós dizemos hoje a toda insônia: eu descansarei no meu Senhor, porque eu quero ver Ele dar crescimento às áreas que eu não resolvo sozinha. Sabe qual é o primeiro passo para algo na sua vida dar crescimento? Gênesis 1 fala isso. Diz que quando o Senhor terminou de formar a terra em 6 dias, a palavra diz: e no 7º dia o Senhor descansou e a terra deu crescimento. Se tem algo na sua vida que não está crescendo, descanse a respeito disso. Porque Deus só pode dar crescimento a algo quando você descansa. E dentro disso, nós acabamos servindo aos nossos ideais, servindo a nossa consciência. Porque Deus, gente, Ele não vai pensar de mim e de você o que nós mesmas pensamos. Nós chegamos na frente do espelho, a primeira coisa que a gente faz é criticar as áreas que nós queremos mudar. Ai, aqui não tá bom. E já viu a criatura mais engraçada do que a mulher se olhando no espelho? A gente já vem com esse chip. Você olha na frente do espelho, você põe a roupa, aí você fica... Vê se a calça ficou boa, se não marcou, se não gerou culote. Aí você se arruma, você se ajeita. Minha filha é pequena, ela já entra na frente do espelho e faz: eu sou uma princesa. Porque ela está sendo ensinada que ela carrega algo maior do que ela mesma. Filha, você é princesa. Você é de quem, filha? Do papai ou da mamãe também. Alice, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Porque os nossos filhos não farão o que nós dizemos, eles farão o que eles veem a gente fazendo. E aí a gente não pode se colocar num lugar onde o que Deus pensa de mim é menos importante do que aquilo que eu penso. Deus não pensa de você o que você pensa. Às vezes uma questão no espelho é muito pequena diante das percepções que você tem na sua alma a respeito de si mesma. A palavra nos ensina que assim como um homem se vê, né? Como um ser humano se vê, assim ele é. Ele se torna, porque nós nos tornamos aquilo que nós geramos no nosso íntimo. Então muitas vezes você quer vencer batalhas e você está pensando a respeito de si mesma coisas muito pequenas. Você acorda de manhã e na primeira situação que sai do seu controle, você fica paranoica. Você quer construir um relacionamento, um casamento saudável, mas seu marido sai de casa e aí você pergunta onde você está. Ele diz: eu tô no carro. Aí você diz: buzina para eu ouvir. Você está tendo um momento na tua casa, teu marido te elogia: ai, como você está linda. Você diz: estou nada, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Para, mulher, de abrir os olhos, porque o homem não está vendo. Ai, eu quero tanto que ele se converta, mas tu é chata. Ai, tu na igreja, tu fala em línguas, tu rebanai a série que os adolescentes tá pro ouvido. Agora, ouvido. Não desperte antes do tempo o amor. E aí tu é cheia do fogo, mas tu chega em casa, tu é um gelo. Meu amor, faça avivamento no seu quarto. A palavra fala que a mulher santa santifica o seu marido. Às vezes você está orando, às vezes você está falando, ninguém vai para o céu com medo do inferno. Nós vamos para o céu porque nos apaixonamos por Jesus. E a primeira coisa que ele precisa para encontrar Jesus é ver Jesus em você. Pode tirar o dedito. Ele precisa ver Jesus em você. Aí ele conhece uma mulher intensa na igreja, na vigília, mas ela chega em casa, ela é indiferente, ela chega em casa, ela é exigente, ela chega em casa, ela cobra. Todas as mulheres que eu conheço aqui, conheço muitas que ganharam seus maridos para Jesus, ganharam pelo seu testemunho, ganharam em amar, ganharam em servir, ganharam em não condenar, ganharam porque, meu amor, elas têm fogo no altar, mas elas têm fogo em casa. Mantenha a tua lamparina acesa. Minhas lamparinas estão acesas. Pastor, não sei o que fazer. Vai ler Cantares.
Porque às vezes a gente está alimentando uma visão de avivamento, mas gente, nem sempre avivamento é movimento. Se eu jogar um bocadinho de açúcar aqui, eu vou ter um avivamento de um formigueiro. Elas vão vir todas em torno do açúcar. Se eu soltar um motoqueiro, eu vou ter um avivamento de caramelo. Tudo correndo atrás. Se eu botar uma penca de banana no zoológico, eu vou ter um avivamento de macaco. Todos eles em torno da banana. Mas o avivamento genuíno, ele é gerado na intimidade. Ele é enraizado nas minhas escolhas diárias. E quando eu estou com gente do mesmo DNA, ele manifesta mudança, transformação e resultado. Porque o que é de Deus acontece, permanece e dá fruto. Eu tenho que resolver aquilo, eu acho que não é de Deus. Ei, se for de Deus, acontece, permanece e dá fruto. Se não for, quando acabar a formiga, o açúcar, acabou a formiga. Se não é de Deus, quando acabou a banana, foi embora os macacos. Se não é de Deus, quando a moto passa e os caramelos se acalmam, o negócio volta ao estado original. Não brigue contra aquilo que não é de Deus. Primeiro alimente aquilo que é dele e que você quer ver reverberar. Porque o que você julga ser é aquilo que você vai manifestar nas suas atitudes. Então a gente tem lutado para viver uma vida santa, para ser ativadoras. Então nós temos que gerar dentro da intimidade da nossa casa o ambiente que comporta aquilo que Deus quer fazer comigo fora dela. Primeiro passo para você manter acesa a chama do que você está vivendo nesses dias é na sua intimidade gerar isso todos os dias. O que separa alguém comum de alguém extraordinário não é dons e habilidades, mas é a presença de Deus. Deus pegou Moisés gaguinho e usou. Qual é a limitação que você vai me apresentar? Porque com certeza Deus vai apresentar de volta para você uma possibilidade. Deus tem um pensamento próprio sobre você. E Ele não é influenciado sobre o que você e o que os outros pensam. Isaías 56 diz: porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Pare de corresponder aos ideais que você traçou. Jogue fora as suas expectativas em si mesma e deposite todas elas no Senhor. Porque se você tiver expectativa em Deus, e se você perguntar a Ele quem você é e para que você nasceu, é impossível você errar o caminho. É impossível você viver uma vidinha mediana, é impossível. Porque Ele tem algo para você, Ele te conhece intimamente. Ele te formou da maneira certa. Deus não erra. Você consegue entender isso? Deus não erra. Deus não erra. Por que isso? Deus não erra. Senhor, Deus não erra. Que perda! Deus não erra. Não há nem um centímetro da sua história que Deus possa perder. Se você está em conflito com alguma parte do que aconteceu na sua vida, a palavra nos garante que todas as coisas cooperam para o bem daquelas que amam a Deus. Você ama Deus? Então você não vai perder nenhum centímetro do que Ele está escrevendo. Você não vai perder nenhum pedacinho do que Ele desenhou para você. Quando nós somos crianças, sempre tem alguém sendo uma voz de comando na nossa vida, não é verdade? Sempre tem alguém dizendo: toma banho, faz isso, faz aquilo. É uma voz de autoridade, né? Nos impulsionando a agir. Mas aí a gente cresce. E nesse momento a gente passa a ser responsável. A gente passa a ser profeta da nossa própria história, com as nossas escolhas todos os dias. É a voz de Deus que vai ordenar a nossa. É o desenho de Deus para mim e para você que vai conduzir o caminho que Ele tem para nós. É um encontro que você tem com Ele a cada manhã que vai renovar as misericórdias sobre a sua vida.
Nós vamos passar por muitos momentos da nossa história, mas nós nunca passaremos sozinhas. Deus é a medida exata de tudo que você sente falta. Deuteronômio 11:18 nos ensina: grave essas palavras no coração e na mente, amarrem-a como um sinal e prenda-os na testa. Não tenha medo de perder o que você conquistou, porque sabe de uma coisa? Qualquer estabilidade, ela é curada com espiritualidade. Tiago 4 nos ensina: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Vocês que são de ânimo dobro, Ele está dizendo: você que tem dificuldade de manter o que conquista, limpai o coração. O que deixa a gente inconstante, gente, é o coração carregando coisas que deveriam ter ficado na estação anterior. E nessa noite nós precisamos fazer isso, porque a nossa mente é o lugar onde a gente vai ganhar ou perder a batalha. As armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofisma. Sabe o que é sofisma? Ideias contrárias, ideias erradas, mitos passados de geração em geração. E toda altivez, e toda arrogância, toda sensação de que não precisa, que é autossuficiente, que se levanta contra a verdade de Deus. E assim leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ano passado, Deus me fez um alerta que Ele ia passear comigo num lugar para amadurecer e esticar as emoções para a próxima estação. Quando a gente pensa nisso, a gente não tem ideia do que é. E eu lembro de entrar num processo de muito cansaço, físico mesmo. Sentia muito cansado o tempo inteiro. Gente, que cansaço é esse? Mas sem parar, né? Intenso assim no dia a dia. E eu disse: gente, tem algo que está errado, não está normal. Mas eu sou muito desencanada às vezes com o meu, no sentido de parar para fazer. Por conta de tudo, rotina. Tava com uma criancinha pequena, a Alice era muito novinha, tava com 1 ano. E Jonatas um dia olhou para mim: amor, tem algo que não está normal em você. Você foi mãe na época de Davi, e ele acordava a noite inteira para mamar. E por mais que aquilo era muito cansativo, eu percebi que você não precisava fazer tanto esforço o tempo inteiro. Mas a Alice, ela dorme melhor. E eu percebo que você está fazendo as coisas, mas eu vejo que você está cansada. Você não me diz, mas eu estou vendo. E eu disse: não, amor, é porque é 2. Agora a gente não cria desculpas. E naquele processo, ele marcou um médico para mim e eu fui. Tipo assim, sabe aquela coisa? Só por respeito ao cuidado do outro. Eu cheguei lá, fiz uma bateria de exame. Uma taxa minha da tireoide deu muito alterada. O médico achou estranho aquilo e era como se minha tireoide tivesse parado já. Eu disse: deve ser, porque a família, né, tem mulheres que já tomam remédio para tireoide, deve ser isso. Eu lembro que no primeiro mês que eu tomei um remédio para tireoide, eu perdi assim instantaneamente uns 8 quilos que eu tinha inchado e não sabia de onde tinha vindo. Então meio que aqui eu estava resolvida. Nossa, resolveu, deu certo. A gente às vezes se contenta com medicamentos quando Deus quer processar coisas mais profundas em mim e você. A gente acaba se contentando com paliativo. A gente vai num momento ali, a gente faz uma oração aqui, a gente não, tá tudo bem. Mas Deus, Ele quer aprofundar. Ele quer tirar coisas que estão ocultas dentro de mim e você, para que a cura verdadeira aconteça. E o médico me passou os exames. Quando ele passou os exames, ele errou. Eu tinha um nódulo na tireoide. E ele errou a medida, porque hoje no Brasil é estabelecido que a partir de tal tamanho você punciona. Ele estava um pouco menor do que o necessário. E o médico disse: não, pediu a punção. Quando eu cheguei para fazer a punção, a médica: nossa, ele pediu a punção, ele está menor que o normal para se pedir. Eu disse: já estou aqui, né? Já que tá, que vá. E a médica ali puncionou. E quando chegou o resultado inconclusivo. Fui em outro médico, ela disse: a gente não iria puncionar, mas como ele puncionou errado, nós vamos levar você para uma nova punção. Agora é obrigatório fazer porque deu inconclusivo. Existe um marcador de câncer chamado TRAS. E eu, quando fui fazer a punção, eu percebi que essa médica que era mais experiente, ela começou a meio que me acalmar.
E eu disse, gente, que ela tá me acalmando, é só um nódulo. E ela funcionou. No sábado de manhã, estava indo com os meus filhos, meu marido passear. Eu disse, nossa, amor, vamos lá, Dengue, eu tenho que pegar o resultado do exame, esqueci. Ele, eita, verdade, vamos parar. Eu lembro que eu parei, entrei, peguei como quem não quer nada. Nós estávamos indo fazer um churrasco em família. Eu lembro que eu abri muito despretensiosamente aquele exame. E quando eu abri, veio o marcador máximo para câncer. Eu lembro que naquele momento meu joelho falhou. Eu dei uma respirada funda e eu pensei... Não, eu não tive medo, mas eu tive uma angústia por não saber do processo. E eu calculei as crianças, porque o marcador estourou muito alto. Meu olho encheu d'água, eu respirei fundo. Ele abaixou a janela e fez, o que aconteceu? Eu disse, amor, deu CA. E eu entrei no carro, ele, você quer ir para casa? Eu disse, não. Nós vamos viver como quem sabe que Deus é o nosso garantidor. Porque Ele vai fazer disso um testemunho. Ou Ele vai dizer, a sua estação está concluída. Vem para o descanso bendito do meu Pai. Mas de uma coisa eu sei, eu vou até o fim. E dentro daquilo nós começamos um processo. Nós vivemos uma conferência de mulheres. As pessoas não sabiam o que a gente estava passando. Ninguém imaginava, porque eu disse, eu sei que Deus quer me aprofundar nesse processo com Ele. Pós-conferência de mulheres, a gente deu uma pausa, eu fui para a cirurgia. Chegando para o processo da cirurgia, nós encontramos um médico que nós sentimos paz, depois de visitar um grupo. E naquele momento, meus pais estavam aqui, Jonatas aqui, as crianças, toda aquela dinâmica. E o médico entrou para operar. Essa é uma cirurgia que leva a média de 40 minutos. Porque é só a extração da tireoide completa. Eu até briguei, Jesus, para de me levar para o céu de pouquinho em pouquinho, porque já foi o apêndice. Agora foi a tireoide, deixa o resto para o Senhor levar no arrebatamento. E aí dentro disso, a cirurgia de 40 minutos começou a demorar horas e horas e horas e horas. O médico identificou que o lugar que o nódulo estava invertido, ele estava tão próximo das minhas cordas vocais, que no meio da cirurgia ele teve que parar e pedir para trazerem um equipamento que verificava a minha chance de ficar sem a voz, de danificar as cordas, ou as paratireoides eram altíssimas. Então a cirurgia de 40 minutos levou horas. E minha mãe e Jonatas começaram a ficar preocupados, ligavam para o bloco cirúrgico e ninguém dizia nada. E lá naquele momento estava tendo uma luta entre o propósito que Deus tinha para mim e a tentativa do inimigo de calar. Porque quando Deus cala uma mulher, quando Deus tem uma voz para uma mulher e ela se cala, toda uma geração deixa de ouvir aquilo que Deus tinha colocado dentro dela para gerar no mundo espiritual. Não se cale, mulher. Não se cale. E ele saiu daquela cirurgia e num tom de brincadeira ele disse, olha, demorou porque o lugar estava muito próximo à corda vocal. Mas sabe de uma coisa? Depois de todas essas horas, a sua mulher continua falando. E ele disse que Jonatas se emocionou. Ele falou, meu Deus, pela primeira vez eu vejo um marido feliz, que a mulher não ficou muda. Porque quando Deus quer usar alguém para evangelizar, quem foi a primeira evangelista da Bíblia? Foi a mulher do poço, menino. Sabe por quê? Porque aí você conta um negócio para o homem. Não sei se é assim na tua casa. Ele esquece de contar. Agora conta para a mulher. Né? Quando o pobre do marido chega do trabalho, o que você faz? Amor, tem um negócio para te contar. A cabeça dele faz assim, ó. Meu Deus, o que ela está dizendo? Eu já vejo a diferença. Olha que meu filho fala muito, mas a minha filha, meu Deus, ela fala o que ela fala e repete o que os outros disseram. Porque nós temos esse potencial dentro de nós de comunicar. Deus nos deu o poder de falar. E a gente saiu daquele processo, tinha sido uma grande vitória. Fiz os processos de iodoterapia. E eu tinha um último exame para fazer, que é a pesquisa de corpo inteiro, PCI pós-dose. Quando eu fui fazer esse exame, alguns dias eu vinha sentindo uns incômodos, umas dores diferentes. Eu disse, menino, o que é isso? Eu tomava Lufital. Que estranho. Aquilo estava me incomodando. Mas eu sabia de uma coisa aí, gente. Eu sei que eu creio.
E quando eu fui fazer a pesquisa, a gente tinha ficado muito amiga das enfermeiras lá, a gente conversava, orava e tal. E eu entrei na máquina e eu vi que ela parou a máquina uma vez, me ajeitou, me botou na máquina de novo. Eu disse, gente, quanto tempo é esse exame? Tinha me dito que era 15 minutos. Mais uma vez, Deus me lidando com o tempo. Porque a espera processa em mim e você aquilo que a nossa pressa não consegue fazer. Você está esperando alguma coisa? Deus está processando em você a maturidade necessária. Porque a tua velocidade pode pôr a perder aquilo que Ele está desenhando. E dentro dessas fiz a pesquisa, ela falou comigo. E eu vi a cara dela estranha. Eu disse, oxe, o que aconteceu? Ela disse, não, nada, você vai ter que conversar com a médica. Cadê a médica? O que aconteceu? Ela, não é. E eu olhei para ela e fiz, você pode me dizer o que está acontecendo? A ideia é que quando você toma iodoterapia, o lugar onde a tireoide foi removida e onde havia o câncer, ela acende e todo o corpo fica limpo. Significa que não tem nada. E o tipo do câncer, existem alguns tipos, mas para tornar a história curta, o meu câncer, o meu não, Satanás, que não era meu não, tá repreendido. Menino, o negócio que a gente tem que aprender é o seguinte, você tem que ser uma lutadora no mundo espiritual. Você não pode deixar o inimigo vem e você mete outra. Tá pensando o quê? Aí o inimigo vem, você é fraca, e nele eu sou forte. Você vai perder, porque aqueles que esperam no Senhor voarão como águia. Ah, não vai faltar, mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Meu Deus, você está cansada, mas Ele me faz descansar em verdes pastos. A sua família vai se perder. Ah, não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ai, você lembra do seu passado, aí você dá o golpe fatale, golpe baixo. Eu quero te lembrar do teu futuro, Satanás, que é no lago de enxofre, porque Ele foi o único que morreu e ressuscitou, e Ele é o garantidor da minha história. Eu não vivo do passado, eu vivo daquilo que Ele me prometeu. E é naquele momento, ela olhou para mim e fez, olha, a gente tá com um problema aqui, eu acho que a máquina pode estar quebrada. Eu disse, ela está me consolando. Eu disse, o que aconteceu? Ela disse, olha, o tipo do meu câncer era misto. Então ele era papilífero, que não espalha, e ele era folicular, que é um que cai na corrente sanguínea. E ele vai para outros órgãos. E eu disse, o que está acontecendo? Ela disse, eu acho que a máquina deve estar quebrada. A médica não conseguiu vir, porque ela está atendendo outra pessoa e vai demorar. E, por favor, me diga, o que acendeu? O que acendeu? Ela disse, o seu pulmão. Eu lembro que eu entrei no carro, estava com as crianças e com o Jonas. Ele, amor, o que foi? Tá tudo bem? Eu disse, em casa a gente conversa. Quando eu cheguei em casa, eu disse, amor, eu vou ter que repetir o exame com mais 10 dias. Ele, por quê? Tirou tudo. Eu, amor, o pulmão acendeu. E naquele momento a gente começou a chorar. Mas eu comecei, dentro de mim havia uma gratidão tão grande. E eu dizia, ei, Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom em todo tempo. Porque toda vez que o inimigo blefar do que Deus está fazendo, você precisa levantar um nível de adoração maior. Você precisa lembrar que você é dele e que você está segura. Você está segura porque Ele garante a tua história. E aí eu comecei com toda aquela parte feminina, né? Olha, por favor, case de novo, mas alguém que seja boa para as crianças. Olhe. E ele foi ficando, para. Aí ele estava chorando. Ele, para, isso aqui. Eu disse, amor, uma coisa eu vou ter certeza, você me ama. Eu disse, sofra, viu? Fique no luto. Ele, eu nunca mais vou casar. Ele, você para com isso, Tawana, isso é blefe. Aí depois eu limpei as minhas lágrimas. Sabe, a crente é meio bipolar às vezes, né? Olha, mas tô falando sério, viu?
Eu levantei e disse: agora eu vou lutar. Agora eu vou lutar. Agora eu vou lutar. E se perecer, como disse Esté, pereci, mas que seja feita a vontade do Senhor. E eu disse: se Ele me der uma voz, eu vou até o fim usando a minha voz. Se Ele me der um clamor, eu vou até o fim falando isso. Mas eu vou lutar até o fim, porque seja na alegria ou na dor, eu glorificarei o nome do Senhor. Aleluia. E aí eu levantei. E durante 10 dias eu me calei e jejuei. Num belo dia, sem querer, de novo, eu entrei numa live de um pastor amigo nosso. Entrei e saí. Terminou aquela live, ele me ligou e disse: olha, eu vi que você entrou e saiu da live. O Senhor mandou dizer a você, Salmo 103:3. Ele não sabia de nada. Ele não sabia nem da cirurgia que eu tinha feito antes. O Senhor mandou te dizer: eu sou Deus que sara todas as tuas enfermidades. Eu me apeguei àquela palavra e eu vivi os próximos 7 dias como a flor do deserto. Eu me fechei e eu disse: eu sou a flor da ressurreição. Eu vou me fechar aqui com a água que eu tenho. A água que eu tenho eu sou Deus que sara as tuas enfermidades. Ele disse pra mim embaixo, ele mandou isso e falou: você está curada. Eu disse: eu estou curada. Basta uma palavra apenas, o mundo e seu sistema cair aos seus pés. Não há enfermidade, peste ou fome, é só chamar o homem de Nazaré. Aleluia. Eu disse: se Deus falou que eu estou curada, eu estou curada. Porque assim como o homem se vê, assim ele é. E eu me apeguei àquilo, eu disse: acabou. Eu disse: acabou o processo, eu estou curada. 7 dias depois eu fui fazer o PCI de novo. Foi feita toda uma sondagem no organismo. Quando eu entrei, a médica já estava me olhando com aquela cara de desconfiança. Eu olhei para ela e fiz: eu estou curada. Ela olhou para mim com aquela cara de incredulidade, sabe? É que nem Noé. Imagina Noé construindo a arca e o povo doido. Gente, tu acha que foi rápido? É que ele sofreu 1 aninho para construir a arca. Foi 100 anos, o povo chamando ele de maluco. Imagina, o pior é a gente que é mulher, que às vezes Deus dá uma visão doida ao marido e a gente tem que seguir. E a mulher de Noé estava lá, os filhos de Noé estavam lá, as noras de Noé estavam lá, todo mundo construindo a visão que Deus tinha dado. Mas a visão que parecia loucura para os homens foi aquela que gerou salvação para a casa de Noé. Porque quando a família se submete à visão de Deus, ninguém pode impedir aquilo que Deus já está gerando naquela casa. E aí eu fui fazer o PCI, convicta, linda, cheirosa. Ia sair de lá para comemorar, eu já fui com a roupa da vitória. Eu estava que nem Miriam, estava do outro lado já com o pandeiro na mão e disse: é hoje que eu celebro. Eu fiz o PCI, o coração estava acelerado, vice. Terminou, a médica olhou para mim e eu vi que aquela cara de incredulidade estava com a cara de espanto. Eu lembro de sentar na maca e eu disse: pode me dizer. Eu fui curada. Ela olhou para mim e fez: olha, deve ter sido um problema técnico realmente, mas não acendeu mais nada, só o lugar da tireoide. Você está limpa, não houve metástase. Eu: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Hoje Joquebede não vai morrer não. E eu disse: Senhor, às vezes basta uma palavra. E porque eu estou dizendo tudo isso a você, talvez hoje Deus está rasgando você por inteiro nesse último momento. Ele rasgou você assim. É porque Ele vai remover o que podia te matar. E Ele, como um bom médico, Ele está pondo a mão aí dentro dessa ferida. Ele está arrancando agora o resquício que tinha. E Ele vai costurar. Vai costurar, vai costurar. Fez a ferida e a ligará. Eu ficava tão chateada quando eu era criança que eu lia e dizia: meu Deus, mas Deus vai machucar a gente. Não. Ele está abrindo o lugar onde tem um tumor escondido nas tuas emoções. Ele está rasgando e Ele está dizendo: eu vou tirar o que te mata. Eu vou tirar o que pode espalhar. Eu vou tirar essa amargura que pode espalhar para tua alma e gerar perda de relacionamento. Eu vou tirar esse medo que impede você de viver o propósito. Eu vou remover isso daqui que está tirando de você o júbilo e a alegria. Ele rasgou, Ele fez a ferida, mas hoje esse médico vem operar. Ele vem tirar, Ele vem sarar. E você vai passar no processo e entender que Ele é capaz de fazer o que você não pode sozinha. Porque você vai sair daqui não com uma ferida, você vai sair daqui com uma cicatriz.
E essa cicatriz vai anunciar quem Ele é. As pessoas me perguntam: você não esconde a marca? Algumas já me ofereceram laser. Assim, o quê? Jesus, quando Ele morreu na cruz, Ele não podia ter voltado sem marcas? Mas Ele voltou com a marca dos pregos na mão. Ele voltou com a cicatriz. E Ele está olhando para você e diz: ei, a palavra diz que você fará obras iguais ou maiores que as minhas. Foi isso que eu disse antes de ressuscitar. Ele está deixando a tua cicatriz evidente, porque através dessa cicatriz Ele vai manifestar a glória dele. Através dessa dor Ele vai lembrar o que Ele é capaz de fazer. Através disso que você acha que foi exposição, que foi vergonha, que foi humilhação, Ele vai derramar a dupla honra. Sabe, por muitas vezes o inimigo vem tentando calar, as circunstâncias vem tentando te neutralizar, mas se você não olhar para trás, se você pensar o que Ele pensa ao seu respeito, e se você deixar que Ele fira para sarar e remover o que poderia te matar, você vai entender o que Deus é capaz de fazer com uma mulher que fecha suas feridas, mas deixa evidente as cicatrizes, porque as suas marcas são um reflexo da glória de Deus, amém? E eu quero te chamar a ficar de pé, porque nós agora vamos ter um momento sobre gerações antes de encerrar. Nós vamos juntas orar, porque hoje você vai deixar Ele abrir essa cicatriz aí. Você vai deixar Ele abrir essa ferida, e você vai dar a Deus para o que ainda poderia te prender, e vai dizer a Ele: eu vou sair daqui com uma nova história. Aleluia. Aleluia. Palavra do Senhor, Isaías 59, 21 diz: a palavra que eu coloquei em teus lábios não se afastarão dos teus lábios, nem dos lábios dos teus filhos e nem dos filhos dos teus filhos. Aqui hoje nesse altar, um legado geracional, onde mulheres receberam uma promessa e se posicionaram para que essa promessa pudesse se cumprir. Nós estamos aqui hoje para que a gente faça a concordância geracional, habilitando a próxima geração. Até aqui você guerreou por você, e aí o diabo conseguiu lhe distrair, porque você ficou tentando ficar bem, olhando seus sentimentos e emoções, procurando avaliar se você estava se sentindo feliz. Isso fez com que você mergulhasse cada vez mais na sua instabilidade emocional. Nós não estamos aqui para ficarmos observando como andam nossas emoções. Nós estamos aqui não buscando conforto emocional, mas nós estamos aqui sendo habilitadas espiritualmente para viver o propósito. Ou você vai viver buscando conforto emocional, ou você vai viver para cumprir o propósito. As emoções mudam, sentimentos passam, mas o propósito é eterno. Então você vai tomar posse hoje e se posicionar para que você e a sua geração. Deus não trabalha com a pessoa, Deus trabalha geracionalmente. Deus trabalha com gerações. Por isso está havendo uma ativação geracional, de habilitação geracional, para você ir para a sua casa e você estabelecer um legado geracional na sua família. E aquilo que eles não eram e aquilo que eles não sabiam, eles vão começar a ter um entendimento espiritual para se tornarem aquilo que Deus escreveu desde o ventre materno. Salmo 139 diz: eu era uma substância informe no ventre da minha mãe, e o Senhor já tinha escrito todos os dias da minha vida. Você vai pegar isso hoje, vai pegar essa palavra hoje e vai estabelecer na sua família. Isaías 54 diz que o Senhor será estabelecido sobre a vida dos teus filhos, e grande será a paz dos teus filhos. Salmo 145 diz que uma geração louvará outra geração os feitos do Senhor. A palavra do Senhor diz em Malaquias: o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que ele não venha e não fira a terra com maldição. O inimigo enganou você até aqui. Até aqui você tentou estar bem emocionalmente. Não existe cura psicológica. O que existe é ativação espiritual. Você vai passar a vida inteira buscando em terapias cura emocional, cura psicológica. Não é a emoção que é curada, é o espírito que é ativado, que vai trazer cura nas suas emoções. Não olhe para as emoções, olhe para o espírito. Não olhe para o que sente, olhe para o que crê. Amém?
Vocês estão ouvindo? Vocês estão acordadas? Então responda aos céus. Comece a responder. Tem mulheres aqui que vai gritar, levantar, chorar, se ajoelhar, mas responda ao impacto espiritual. Uma mulher respondeu ao impacto espiritual, quebrou o vaso. Outras mulheres responderam as expectativas espirituais. Elas oraram pelos seus mortos e eles foram curados. Você precisa ter uma resposta ao mundo espiritual, senão vai ser só mais uma conferência. Você precisa tomar uma posição agora, por você e pela sua linhagem. Tauana contou como ela venceu o argumento de Satanás para parar. E ela se tornou, ela nem sabe, ela nem percebe. Mas quando ela estava lá em Recife, as pastoras chegaram e disseram: meu Deus, Tauana sempre ministrou muito bem, mas ela está agora incontrolável. Ela está indomável das trevas. As trevas não podem mais domar. É isso que você quer. É isso que você vai abraçar. Em nome de Jesus. Nós queremos pedir agora, em primeiro lugar, se você tem algum ressentimento, algum perdão que você precisa liberar para a geração anterior. Seja ausência, seja perda, seja processos, seja quebras. Quero pedir que aquelas que estão aqui em família, se vocês puderem já ficar juntas. Aquelas que estão mães e filhas, uma avó com a neta, irmãs, se vocês puderem se conectar. Algumas que estão aqui, mas que precisam talvez pegar o seu celular e mandar uma mensagem genuína dizendo: obrigada. Obrigada, porque às vezes você está tão olhando para o que a pessoa não te deu e você está esquecendo de agradecer por aquilo que ela teve condições de te dar. E você ficou presa na falta, mas você ainda não se apegou que o Senhor deu sobre você uma porção e precisava usar essa pessoa para te gerar. O Senhor está dizendo a você: confia na cura. Confia na cura. E confia no processo que eu estou passando contigo. Porque você ainda vai cantar glória a respeito do que eu estou fazendo. Então eu quero desafiar você. Porque nós achamos que perdão é sentir perdão. Perdão é decidir. É dizer assim: a dívida está paga. É não cobrar dentro de você essa pessoa. É não pedir que alguém te dê o que não tem para te dar. É dizer: você não deve mais nada. Quero pedir que agora, você que não tem alguém aqui, pegue seu telefone e peça ao Senhor: qual é a palavra que eu vou mandar? Às vezes você só precisa mandar: eu te amo. Talvez você precisa fazer isso em relação à geração que veio depois de você. Filhos, filhas. Talvez você precisa lembrar um filho e uma filha que Deus tem um propósito para ele e para ela. Nós vamos tocar um louvor agora e eu desafio você a começar a liberar palavras para a geração antes e para a geração depois. Talvez você ainda não tenha mais essa pessoa na posição, ou ela nunca existiu. Eu vou pedir que você agora, no seu coração, você comece a liberar: Senhor, eu solto as amarras. Eu me desconecto das dores, daquilo que eu não recebi. Nós ainda vamos louvar o que nós recebemos, mas agora eu quero que você comece assim. Comece a soltar. Comece a mandar mensagem. Comece a iniciar. Eu não falo com essa pessoa há muito tempo. E que tal você mandar assim: vamos tomar um café esta semana? E se você enfrentar esse medo? E se você enfrentar esse desafio? E se você disser: eu quero tentar? Porque a maioria das coisas que a gente carrega tem tanto a ver com essas ausências, né? Às vezes a gente pensa assim: eu não tive isso. Mas você pode começar a pensar: o que eu vou dar para a geração que vem depois de mim? O que eu vou fazer pelos filhos e filhas? Quais são as boas coisas que eu vou repetir? Mas quais são as coisas difíceis que eu vou deixar para lá? E vou começar de novo, do zero. Começa a liberar aí. Perdoar não é um sentimento, é uma decisão. Você não sente vontade de perdoar. A sua carne não quer perdoar, mas você toma a decisão e o Espírito vai começar a se mover em cima da decisão que você tomou. É como salvação.
Você decide que você aceita o que Jesus fez por você na cruz. Se você não aceitar isso, você não é salvo. No dia que você aceita, você recebe salvação. Perdoar é isso, perder no ar. Toda vez que você perdoa, você gera a cura na sua família. Você nunca vai encontrar cura nos relacionamentos familiares se você não colocar o perdão nos relacionamentos. As pessoas vão falhar com você. Seu pai vai falhar com você, sua mãe falha com você, seu marido falha com você, sua filha falha com você. Então não tenha expectativas que as pessoas não vão falhar. Tenha certeza que elas vão falhar. Mas o sangue de Jesus suaviza os relacionamentos. O nosso sangue é corrompido, a iniquidade na nossa linhagem geracional. Por isso que Jesus derramou o sangue dele. E nós estamos acionando agora o sangue de Jesus sobre a linhagem geracional de iniquidade, que precisa hoje trazer perdão sobre ela. Arrependimento, perdão e o sangue de Jesus cura e restaura qualquer família. Agora, nesse momento, receba isso. Há pessoas aqui que ainda não foram salvas. Há mulheres aqui que precisam entregar sua vida a Jesus. Esse é o momento que você pode fazer isso. Porque arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Perdoe aqueles que te magoaram. Perdoe, libere perdão e acione o sangue de Jesus a passar por toda a sua linhagem familiar. O nosso sangue não pode ser limpo, mas o sangue de Jesus limpou o sangue da nossa família. Abrace agora o sangue de Jesus sobre os pecados da sua família, sobre as iniquidades geracionais. Vá lembrando agora, todo mundo aqui tem a vassoura da bruxa atrás da porta. Revele a vassoura da bruxa onde está na sua família, para você sair essa noite livre e liberta. Porque você é livre, mas às vezes você não é liberta. Porque o livre saiu do cativeiro, mas o liberto, ele é aquele que escolhe para onde quer ir. O livre é livre para comprar droga. O livre é livre para se prostituir. Então você pode ser livre e não ser liberta. O livre é livre para sair. O liberto é livre para escolher para onde vai. Aleluia. Você essa noite é uma mulher livre e liberta. Você vai fazer as escolhas certas em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Se você está em guerra na sua linhagem, quero convidar você aqui à frente. Se você sabe que Deus tem mais para você, e se você quer o que está acontecendo na Farol na sua família, se você quer ver filhos criados do Senhor, uma geração louvando a outros feitos do Senhor, se você quer dar um basta hoje, basta, você precisa vir à frente. Tome uma posição, tome uma decisão, responda ao clamor dos céus para a sua família e comece a clamar agora. Comece a clamar pela sua casa, comece a clamar pelo seu marido, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus filhos. Uma geração louvará outra geração os feitos do Senhor. A Farol é uma casa de legado geracional, é uma casa onde os netos estão sendo criados e olhando para os avós, olhando para os pais que estão servindo ao Senhor geracionalmente. Nós declaramos que essa unção virá sobre você, virá sobre a sua casa agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É necessário arrependimento. Em vez de olhar para o que eles fizeram, se arrependa por guardar mágoa, se arrependa agora por não compreender, por nutrir. Toda vez que você bota expectativa numa pessoa e você fica ferido com essa pessoa, na verdade você está idolatrando essa pessoa. Quando você tem expectativa nas pessoas mais do que tem em Jesus, isso é idolatria. Então vamos pedir perdão pelo pecado da idolatria, por ter expectativa nas pessoas. Retire agora as expectativas que você tem nas pessoas e coloque suas expectativas só em Jesus. Só em Jesus. Eu me arrependo de gerar tantas expectativas nos meus pais, no meu marido, nos meus filhos, colocar expectativas em amigas, em pastores, pastoras. Senhor, eu quero pedir perdão, porque eu estou idolatrando essa pessoa, tendo tanta expectativa no que ela não pode me nutrir. Hoje eu removo os altares idólatras do meu coração, magoado, ferido,
e coloco agora os meus olhos em Ti. Jesus, Tu és o único, Tu és o Senhor, Tu és o dono do meu coração. E eu saio dos calabouços, eu saio do calabouço da acusação, do calabouço do medo, do calabouço do aborto, do calabouço do divórcio, do calabouço da imoralidade sexual, do calabouço do adultério. Eu saio agora, eu saio agora. Eu declaro agora em nome de Jesus, eu sou livre e sou liberta para viver um legado geracional. Eu saio da culpa, do medo, eu saio da arrogância, do orgulho, eu saio agora do vício, eu saio agora do controle emocional e da manipulação. Eu saio agora do espírito de Jezabel, que é a necessidade de controlar. Senhor, eu não quero controle, eu quero fluir no espírito. Eu abro mão do controle, eu abro mão de controlar meus filhos, de controlar o meu marido, de controlar as pessoas em minha volta, para nutrir a minha insegurança. Senhor, eu peço perdão, eu sou tão insegura que eu preciso controlar para me sentir bem. Eu saio do controle e da ação de Jezabel. Eu renuncio agora a esse espírito da minha vida, porque eu não andarei no controle, eu andarei no fluir do Espírito. Eu andarei do Espírito. O homem espiritual, ele não pode andar na carne, porque a carne satisfaz os desejos de controle, mas o Espírito é livre. E onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Aí a liberdade. Eu saio do cativeiro, porque Jesus, quando subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Jesus, obrigada por ter levado meu cativeiro agora. Entrega agora o cativeiro ao Senhor. Entrega agora o seu cativeiro. Entrega agora a culpa do aborto, a culpa do adultério, a culpa. Sai agora, solta agora, se move agora, dê um grito, se mova, diga sim, comece a se mover. As cadeias estão sendo quebradas. Oh, rebalabachei, rebalabachou, rebalabassou, ribalabaê, checandalamai. O cativeiro está rompido. Comece a gritar, a adorar. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Há uma opressão aqui no lugar que a gente precisa vencer. Ainda tem alguém que possa tocar tambor aí? Aí precisa fazer guerra. Carol já foi, né? Mas tem Tem. Cadê o tocador de tambor? Elielton? Sobe aqui, por favor. Obrigada. Deixa Deixa eu dizer uma coisa a você. eu acho que a Rê estava tocando também. O profeta foi visitar o rei e ele disse ao rei: lance as flechas. E o rei disse assim: eu vou lançar as flechas. E lançou 3 vezes. O profeta olhou para o rei e disse: você errou. Se você tivesse lançado 5 ou 6 vezes, você teria vencido os seus inimigos para sempre. Essa é uma noite de não economizar as flechas. Essa é uma noite de você tirar todas as flechas do aljava e lançar por você e pela sua casa, por você e pela sua linhagem. Não importa quanto tempo o inimigo manteve cativo, basta uma palavra e você sai livre. Não importa quanto tempo, às vezes há cadeias geracionais, cadeias de nossos avós. Eu e Itaúna tivemos que vencer cadeias da nossa família lá de trás. Precisávamos vencer coisas que estavam lá atrás, não eram nossos gigantes. Mas eles não quiseram matar nossos gigantes. Eles não deixaram um caminho onde a gente podia andar sem gigantes. Então nós tivemos que entrar na batalha e matar gigantes que não eram nossos. Mas Davi e Elis: não vai ter gigantes para matar,
porque nós estamos matando os gigantes da nossa geração. Então eu quero te dizer isso, tome a posição, para que seus filhos e seus netos não tenham que lidar com os seus gigantes. O gigante é seu. Pare de dar seu gigante para o pastor. Pare de dar seu gigante para sua amiga. O gigante é seu. A honra de matar é sua. Pegue essa noite. Pega pelo rabo, como Moisés pegou a serpente pelo rabo, e ela virou um cajado na mão dele. Toda serpente que pega pelo rabo vira cajado. Então nós vamos adorar, porque a adoração rompe, e cadeias são quebradas, e cadeias são rompidas. Nós preparamos um túnel de oração. Nós podemos, junto com o louvor, passando no túnel de oração, e as nossas irmãs estão orando por você e te ungindo. Se você precisa de um apontamento, de um túnel de fogo hoje, nós queremos declarar que você vai sair daqui ungida, habilitada, não só para vencer, mas também para dar vitória a gerações e gerações e gerações. A palavra fala de uma coisa que nós vamos viver. Ela diz: não esconderemos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, os poderes e maravilhas que você fez. Você hoje, você deixa o gigante fora da sua história, e você sai com a arma nova para um novo tempo. Existe ali o túnel de oração. Se você sente a necessidade de, junto com alguém, ter um grupo orando por você, eu te convido a ir passando no túnel de oração. Nós queremos ir te ungindo. Hoje, não mais os gigantes nos vencerão, mas nós venceremos ele como Davi fez, em nome do